Olá, hoje vamos mergulhar a fundo num texto. Um texto que, vou já avisando, nos confronta com o impensável. É uma viagem à mente de um narrador que está completamente consumido por um vício, no mínimo, chocante. Como é que uma confissão tão crua se transforma numa visão quase apocalíptica? Bem, é isso que vamos descobrir passo a passo. Logo a abrir, a primeira frase é um autêntico murro no estômago. Hoje acordei e percebi que não era normal. É uma confissão imediata, super íntima e, claro, perturbadora. Atira-nos diretamente para a cabeça do narrador e define o tom para tudo o que vem a seguir. E que confissão é esta, afinal? O texto não perde tempo nenhum a defini-la. Esta primeira parte da nossa análise vai focar-se exatamente nisto. Como é que o narrador explica a sua própria anormalidade? É interessante, não é? O texto podia usar uma linguagem clínica, termos médicos, para descrever a condição. Mas não, a anormalidade é definida por um ato singular, muito visceral, um vício em lamber sanitas. E é esta imagem crua e chocante que serve de âncora para toda a narrativa. Ok, mas porquê? Qual é a lógica por trás de um ato tão extremo? A seguir, vamos tentar explorar a natureza desta compulsão. Vamos mergulhar no ritual do narrador e na sua resposta emocional, que é, no mínimo, surpreendente. E reparem só na frieza deste processo. Não é um impulso caótico, descontrolado, não, é um ritual. Ir a locais públicos, esperar que a pessoa saia e depois o ato. Este padrão, tão deliberado, revela uma obsessão metódica, o que a torna ainda mais inquietante. E a motivação? Bem, é dita com todas as letras. Prazer total. O texto usa as palavras do próprio narrador para enquadrar esta compulsão não como uma doença que precisa de cura, mas como uma busca ativa por uma gratificação extrema, transgressora. E é aqui que a coisa se torna ainda mais intensa. O texto vai escalando de propósito. O prazer não vem apesar da repulsa, parece vir da própria repulsa. Quanto mais degradante a imagem, fezes, vermes, pus, maior parece ser a gratificação. É aqui que a verdadeira profundidade da obsessão se revela. Até agora, esta obsessão vivia no espaço público, no anonimato. Mas o que é que acontece quando ela invade o espaço que devia ser o mais sagrado de todos, o lar? O texto dá agora um passo verdadeiramente arrepiante, contaminando a vida doméstica. O que torna esta sequência tão perturbadora é a forma como se perverte um ato de amor. Cozinhar para a mãe, um símbolo máximo de cuidado, é contaminado, corrompido pela obsessão. A fronteira entre o que é íntimo e o que é profano simplesmente desaparece. O cuidado transforma-se em contaminação. Ok, a obsessão já tomou conta do lar. O próximo passo, transbordar, ameaçar corromper o mundo inteiro. Chegamos ao clímax do texto, onde a fantasia interna do narrador explode num desejo de remodelar toda a realidade à sua imagem. E aqui está, a ambição máxima. O sonho, se é que se pode chamar assim, o objeto de desejo, a sanita já não é suficiente, tem que se tornar um modelo para o mundo inteiro. É uma fantasia de controle absoluto em que a realidade tem de se submeter à compulsão. E o objetivo final desta fantasia toda, pois, revela a sua natureza misantrópica, apocalíptica. O fim lógico desta obsessão avassaladora não é o prazer infinito, mas sim a aniquilação total. É deixar toda a gente lá para dentro e puxar o autocolismo. Mas, atenção, porque o texto ainda não acabou. A secção final da nossa análise foca-se numa reviravolta surpreendente. O texto passa de uma fantasia épica de fim do mundo para algo profundamente pessoal e imediato. E aqui está a tal reviravolta. A grande fantasia de aniquilação global é posta em pausa, por um impulso primitivo. No fim de contas, o desejo imediato, físico, pessoal, é mais forte do que a visão apocalíptica. O ato de lamber triunfa sobre a destruição do mundo. E com isto, as últimas linhas fecham o círculo, levam-nos de volta ao ponto de partida. Aquela visão grandiosa de mudar o mundo encolhe para um desejo único e imediato. A narrativa fecha-se sobre si mesma. No final, o que resta é o indivíduo e o ato físico que deu origem a tudo. A obsessão, afinal, é um ciclo. Esta análise toda acaba por nos deixar com uma pergunta no ar. Uma pergunta que vai muito além da transgressão específica do texto e que nos obriga a pensar nos limites da mente humana. Quando uma fantasia consome a realidade, o que é que resta?